Lula é só bandido, pega Lula! Lula é bandido! Vai ter preso! O nosso Bolsonaro! Vamos respeitar! Assim terminou a audiência pública destinada a debater a questão da judicialização da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, e seus potenciais impactos na sociedade, realizada na Câmara de Vereadores de Viçosa nesta quinta-feira, 28 de setembro. O evento, que prometia ser um dos mais envolventes realizados na Câmara neste ano, transformou-se na prática em um cenário de acalorados debates e xingamentos. Antes da abertura da audiência, o vereador Sérgio Marota, membro do Partido Liberal e autor do requerimento, que também mediou o encontro, ele, um dos principais opositores à discriminação do aborto, ressaltou a importância desse debate crucial na Casa Legislativa. O nosso título foi bem enfatizado, é uma audiência pública contra o aborto, né? Em pauta é a discussão sobre os riscos da ADPF 442. Cristiano Gonçalves, vereador do Solidariedade, assim como Sérgio Marota, posicionou-se contra o aborto. Recentemente, ele entregou uma representação pessoalmente nas mãos do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Esse requerimento, inclusive esse requerimento é de minha autoria, juntamente com o vereador Sérgio Marota, com o intuito de entregar nas mãos, e realmente foi feito isso lá em Brasília, solicitando ao senador Rodrigo Pacheco que possa legislar de fato sobre essa pauta. Quem realmente são os verdadeiros representantes do povo é o Congresso Nacional, são os deputados, senadores que são eleitos pelo povo. Ali sim, realmente tem que ser julgado a ação dessa natureza sobre o aborto, que é um tema tão polêmico, inclusive, entendeu? Isabela Leal, líder em Viçosa do Movimento Mundial das Mulheres, enfatizou a importância de discutir o assunto e argumentou que o aborto não deveria ser um tema polêmico na sociedade. Ela também aproveitou a oportunidade para lembrar quem são, em geral, as mulheres que recorrem ao aborto no Brasil. Estou aqui pela Marcha Mundial das Mulheres, um movimento histórico que luta pela autonomia das mulheres. Eu acredito que esse é um debate público, mas que não deve ser levado como polêmico, mas divergente. Ele é um debate que traz, sim, ânimos morais, mas a gente tem que ver que, para além da moralidade, a gente tem que pensar na saúde pública do brasileiro e da brasileira, né, que é negada a sua vida com a ausência do Estado. Claro que isso deve ser debatido em cada município, em cada estado, em cada lugar do Brasil, para que a gente tenha de maneira madura, de maneira a não levar as moralidades, os ânimos à frente, a debater a realidade que são 800 mil mulheres no ano fazem aborto no Brasil. Elas serão silenciadas, elas serão delegadas a uma morte sozinha, sem assistência do Estado, ou elas serão colocadas no espectro de moralidade, de incorretas. Hoje me chamaram de mal aqui dentro, né? Será que é o mal decidir pela sua vida? Será que é o mal retirar o embrião de um estuprador? Será que é um mal preservar sua própria vida quando um aborto legalizado, ele prevê 3 casos, que é o de estupro, que é o de causa de morte das mulheres, né? Que é a morte materna, o risco de morte materna com o prosseguir dessa maternidade, ou a anencefalia do feto, né? Uma possibilidade desse feto não sobreviver. Então, o que a gente está fazendo aqui é falar pela vida dessas mulheres, porque a gente acredita que uma mulher que às vezes está numa situação de violência, uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada, não é a hora dela ter um filho, mas se ela é assistida pelo Estado, quando ela fizer a maioridade, quando ela puder escolher, quando for uma relação consensual, ela vai ter o seu útero intacto, ela vai ter a sua vida intacta, ela vai ter sido assistida por psicólogo, por assistente social, por ginecologista. O que a gente está falando é de não invisibilizar as mortes que acontecem sim, mas não dentro das instituições públicas onde é legalizado, mas onde é invisível, onde as mulheres são negras, onde elas são pobres, onde elas são marginalizadas e muitas vezes colocadas inclusive como demônios, excluídas das suas comunidades. 67% das mulheres que abortam, elas têm religião.
elas têm famílias. Muitas dessas mulheres, elas vão ter família depois, inclusive, ou já constituem uma, mas estão em situação de pobreza. Achamos um grande absurdo, uma coisa assim sem menor sentido, discutir esse assunto. Porque discutir o assunto de assassinar uma pessoa é pecado, não é pecado, é crime, não é crime, isso não teria nem que estar sendo discutido. Mas a esquerda insiste nesse assunto, né? Num assunto que, aos meus olhos, é uma coisa assim, é um genocídio, é um crime absurdo. Nós estamos matando, se isso for à frente, se aqueles votos do STF valerem, se o Senado não segurar isso, se a Câmara dos Deputados não segurar, é o maior genocídio que vai ser cometido em nome de quê? Em nome de um prazer sexual, porque eles falam questão de saúde pública, não é isso. Não é, nós sabemos que não é. Você pode ver que a maioria que está aí é jovem que quer transar, quer fazer amor, quer não sei o quê. Quer dizer, engravidou não tem problema, joga pro lixo. A audiência pública teve diversos momentos de conflitos entre os participantes. O primeiro desses conflitos foi a proibição da entrada de mais pessoas no plenário da Câmara, tendo em vista que o local já estava cheio e não comportava mais pessoas. Para nos representar não vai poder entrar para debater um assunto que nos representa. Está falando da minha vida. E elas me representam, eu votei nelas. Como vocês não vão deixar ela entrar? Isso é cercear o direito de representação dentro da Câmara Municipal de Viçosa. Vocês já não querem que a gente coloque cartaz ali dentro. Vocês não querem que a gente fale. A gente chegou aqui, foi aficionar cartaz ali dentro e vocês não deixaram a gente colocar, porque aqui é contra o aborto. Mas uma audiência pública, ela tem que ter os dois lados, ela tem que ouvir a população. Tem que entrar, sim, uma representante de direitos das mulheres. A vereadora Jamile Gomes, do PT, ressaltou a importância de se discutir a questão do aborto. Durante sua fala, ela também criticou a ausência de alguns órgãos relacionados à causa das mulheres, na discussão de um assunto que tem a mulher como foco principal. Olha, Alain, a importância de discutir o aborto no país, ela é urgente, né? Porque as mulheres abortam, isso é um fato. 1 a cada 4 mulheres até os 40 anos já abortou no Brasil pelo menos uma vez. Então é uma questão que precisa ser discutida de qualquer forma. Apesar do Legislativo Municipal não ter competência para decidir sobre isso, seria importante, o que não é o caso da audiência de hoje, que o secretário municipal de saúde estivesse aqui, que outras autoridades municipais que debatem saúde pública, que debatem a vida das mulheres, a coordenadoria de política para as mulheres, por exemplo, do município também não está aqui presente hoje. Então, eu acho que tem questões municipais que a gente poderia entender. Por exemplo, o secretário de saúde poderia trazer para a gente dados em relação a como que anda o planejamento familiar na cidade. Como é que está o acesso ao direito, né, que é o aborto legal, no Hospital São Sebastião, que é o nosso hospital referência. Tem muitos dados que o município poderia nos ajudar a compreender a realidade dessa questão aqui, mas que infelizmente não foi convidada para a audiência. O que a gente vê ali são religiões sendo manifestadas, né? E as mulheres, mesmo tendo religiões no Brasil, mesmo sendo cristãs, evangélicas, católicas, abortam. Como é que a gente lida com esse fato? A ADPF 442 é um debate importante para o país, mas não compete ao âmbito municipal, né? O vereador Robson, do Cidadania, compartilhou sua perspectiva sobre o tema em uma entrevista à equipe de reportagem. Aqui é a Casa do Povo. Hoje o que está sendo feito aqui, essa audiência pública, é o que deveria ser feito em todas as audiências, o povo comparecendo para poder discutir um assunto tão importante como esse, né? Hoje, a minha opinião é de preservar a vida desde a sua concepção. E exatamente às 10h06 encerra a audiência pública que debateu a questão da descriminalização do aborto. É um assunto que ainda vai dar muito pano para manga, como a gente ouviu aqui, né? Muitos prós, contras, e é um assunto que ainda vai ficar em pauta durante muito tempo, não só aqui na cidade de Viçosa, mas também em todo o país.